Sanepar ou Copasa? Qual dessas duas empresas é melhor para se investir? É essa a resposta que eu vou procurar encontrar hoje com vocês, analisando essas duas empresas aí de água e saneamento da Bolsa de Valores. Então, se você gosta de análise de ações, já se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo e deixa aí nos comentários qual das duas você prefere, Copasa ou Sanepar. Então, nesse vídeo, primeiro eu vou analisar os fundamentos das duas empresas, vou pôr a Sabesp também para ficar mais interessante a comparação, e depois de comparar os fundamentos, eu vou comparar o histórico passado da Sanepar e da Copasa para finalmente aí ver a perspectiva futura para essas duas empresas, beleza? Então, começando aqui na governança, a gente vê que a governança é novo mercado da Copasa, enquanto da Sanepar é nível 2, então uma leve vantagem aí para a Copasa, né? Tag along 100% para as duas e sócio majoritário o governo as duas. Então, nesse detalhe aqui, levemente vantagem para a Copasa. Para decidir qual das duas empresas, ações da Sanepar vão para comparação com a Copasa CSMG3, a gente vai decidir aqui entre a SAPR4 e a SAPR11 pela PL e pelo PVP e Dividend Yield. PVP está empatado, PL é melhor da SAPR4, Dividend Yield é melhor da SAPR4, embora a liquidez seja menor da SAPR4, seria melhor uma liquidez maior, é uma liquidez bem boa aqui, então não vai impedir a gente de movimentar tranquilamente as ações, então eu escolheria aqui para continuar na comparação aqui a Sanepar, SAPR4, as PNs, beleza? Estou começando aqui a comparação, primeiramente no termos aí de valuation, né? Valor da empresa. Realmente a Sanepar e a Copasa estão bem baratas, muito próximas aqui, sendo que por causa do PL a Sanepar acaba levando aí a melhor. Então no conjunto aí PL e PVP dado o valor intrínseco de Graham, vantagem para a Sanepar bem leve aí, quase com empate. Enquanto a Copasa também está bem barata, principalmente aí no PVP. E deixando aí para trás, bem para trás aí, a Sabesp, que está mais cara devido à expectativa de privatização, provavelmente, né? Analisando aí os dividendos, é um dividendo extraordinário, literalmente extraordinário, teve aí, né, na Copasa, e é por isso que ela está com 17,46, algo que não deve se repetir, eventualmente até se repete na Copasa, mas nunca nesses valores tão altos, então eu não investiria na Copasa por causa dos dividendos, então tem que ter um olhar atento a isso. Então, em termos de dividendo, ela ficou disparada aí na primeira posição, seguida aí da Sanepar e da Sabesp, bem próximas as duas, né, até. E em termos de dívida, novamente a Copasa ganha, tem uma melhor situação, a saúde financeira aí, né. O EBIT, a dívida por EBIT, que é o critério mais importante de dívida, ela perde um pouquinho aí da Sanepar, né, que ela tem 1,77, enquanto a Sanepar é 1,62, ou seja, isso aí é a quantidade de anos que demoraria para a empresa liquidar a sua dívida líquida, dado o seu EBIT atual, que é o lucro antes dos juros e tributos, ou seja, 1,77 aí, quase 2 anos para liquidar a dívida. É um bom número, está bem tranquilo aí a dívida. Os demais, dívida patrimônio líquido, passivo por ativo, patrimônio por ativo, ela ganha aí das concorrentes. E inclusive na liquidez corrente, que é a dívida de curto prazo, também ganha nas concorrentes, acima aí de 1,5, que é o número bem interessante aí de dívida a curto prazo. Então, em termos de dívida, ela aí é a grande campeã, né? Aí, continuando aí nas margens, que é a eficiência da empresa, né? Ela fica em segundo lugar, bem próximo da Sabesp, distante da Sanepar. A Sanepar parece que está em outro jogo nesse momento. A gente vê aqui a margem EBIT 23 da Copasa, 24 da Sabesp, então está bem próximo da Sabesp, né? Enquanto a Sanepar está 33,9. Aí a gente vê a margem bruta 44 da Copasa, 60 da Sanepar. Margem líquida 15 da Copasa, 22 da Sanepar. E aí ela fica próxima da Sabesp em segundo lugar. Já falando aí de rentabilidade de investimento, que é o ROIC, o ROI, o ROA, giro de ativos, ela também, novamente, a Sanepar fazendo um jogo à parte, enquanto a Copasa e a Sabesp vão aí lado a lado. Então, em termos de ROIC, 9,30 contra 12,40, ROI 11,20 contra 16,40, ROA 6,6 contra 8,30 e giro de ativos aí ela levou a melhor com 0,44, ficando aí bem afastada da Sanepar e próximo da Sabesp, novamente em segundo lugar ela ficou.
E aí quando a gente vê os crescimentos, em termos de crescimento aí de receita e de lucro, ela ficou em último lugar. Aí nesse momento aqui quem brilha é a Sabesp, bem próximo da Sanepar, na verdade também, né? KGR Lucros é a taxa de lucro 30 da Sabesp contra 18 da Copasa, mas aí ela ficou próxima da Sanepar, aí 20 contra 18. No KGR Receita, taxa de receita aí, ela ficou bem para trás, 4 contra 12 da Sanepar. Crescimento nos últimos 5 anos aí da receita, 7,5 contra 10,40 da Sanepar. Então ficou bem para trás aí das duas, tá? Então bem próximas aí a Sabesp e a Sanepar, né? Em termos de crescimento, com a Copasa mais atrás. Resumindo aqui, a Copasa tem fundamentos equilibrados, ela está barata, ela pelo menos no momento está pagando dividendos espetaculares, tem a dívida menor de todas, bem boa, a eficiência, que são as margens e a rentabilidade de investimento, aí, que é o ROI, o ROIC e tal, ela está um pouquinho melhor que a Sabesp, mas bem abaixo da Sanepar. A Sanepar parece estar em outro nível nesse quesito. Em termos de crescimento aí, é onde ela fica para trás, deixando um pouquinho a desejar em comparação com a Sabesp e a Sanepar. Aí, quando a gente vai para o histórico das empresas, a gente vê aqui que o lucro de 2015 teve um buraco aí na Sanepar, 2015, 2016. A gente vê esse buraco aqui, foi em 2015 praticamente todo, né? Foi devido aí a algumas coisas como a crise hídrica, que começou a afetar lá Minas Gerais, mas não pegou forte como aconteceu em São Paulo, porque chegou um pouquinho depois, deu tempo da Copasa terminar aqui essa captação nova que ela tinha feito aqui do rio Paraopeba, lá naquela época da falta de água. Isso afastou aí racionamentos mais fortes, mas também ela teve aí tarifa de esgoto suspensa por um período, lá levou umas multas por levar água não tratada de esgoto e estava recebendo. Então ela parou de receber por um tempo e ainda por cima levou umas multas lá, colaborando aqui com esse buraquinho aqui que ela teve nesse momento aqui. Mas ela conseguiu se recuperar. Vamos ver analisado isso aqui, ó. Analisado, a gente vê um declínio bem forte aqui e voltou a recuperar. A Sanepar a gente já vê, ó, mesmo no trimestralizado a gente vê uma subida mais constante, analisado fica bem bonita aqui. Dividendos também sempre crescendo, embora agora tenha caído. EBITDA, novamente um reflexo aí daquela crise da hídrica e também de outros vacilos da Copasa aí, né? A gente vê esse buraquinho aqui e a subidinha. Enquanto a Sanepar aí parece uma escadinha bem bonitinha a subida, né? Essa primeira descida aqui é devido a esse momento de crise que ela está passando. As margens também caiu lá para 2015, 2016. Vamos ver trimestralizado, a gente vê melhor aqui, ó, 2015 levando buraco, fim de 2015. E quanto a Sanepar, não teve esse buraco aqui, 28% não é um buraco, né? Ela não teve grandes oscilações em margens. A gente vê aqui os dividendos, realmente a Copasa conseguiu aumentar de alguma forma os dividendos, mesmo que quando saiu da crise aqui, ela já voltou e foi aumentando seus dividendos novamente. Então, entre altos e baixos, ela conseguiu aí, está conseguindo fazer aumentos de dividendos. Teve aqui um momentinho de baixa de 2019, mas acima de 2016 e os anos anteriores aqui, né? Então, de certa forma, ela é uma boa pagadora de dividendos, embora a gente não possa esperar essa repetição aqui. Sanepar já é bem mais previsível, né, com aumento em forma de escadinha, que novamente teve no probleminha em 2020, mas ainda assim a gente espera que aumente mais um pouco. Comparando aí os últimos 10 anos, a gente vê que a Copasa foi a que menos subiu, né? Exatamente por isso ela está barata, embora não tenha crescido tanto no seu lucro como a Sabesp e a Copasa conseguiram, quanto a Sabesp e a Sanepar conseguiram, dada aí a sua cotação não ter acompanhado, ela ficou barata, porque a cotação não acompanhou. Então a gente vê aqui que
Nos últimos 5 anos aí sim ela cresceu tanto quanto, quase tanto quanto a Sanepar, né? Mas bem mais que a Sabesp. E nos últimos 2 anos aí ela teve aí o último crescimento, né? Mas o que importa, se a gente ver nos últimos 10 anos, por exemplo, ela foi a que menos cresceu e é exatamente por isso que ela tá barata. Então, finalizando aqui o overview de futuro que eu vejo para essas empresas, em termos de reservatório, que é uma ameaça muito forte, a Sanepar teve aí os seus reservatórios, está em 46, 86, a situação vai melhorando bastante, está em sinal de alerta ainda, mas está longe daqueles 29% que estava em outubro, aquela situação era crítica, e quando a empresa tem problema hídrico, você viu na Copasa o que ela sofreu, você viu na Sabesp, foi pior ainda a crise hídrica lá, sofreu muito, então a falta de água é terrível, porque o governo vai, interfere, aí você tem que dar desconto para quem consome menos, você tem que fazer campanhas para o povo consumir menos, é terrível, além dos investimentos que fazem aí a correria, né? Então é bem ruim essa situação. E isso aí começa a passar na Sanepar. Enquanto a Copasa está linda aí com 85%, aquela obra lá realmente parece ter feito efeito, porque os reservatórios estão muito cheios. O governo é sempre o risco de intervenção na Copasa, assim como na Sanepar, só que a Sanepar já é uma realidade, isso aí está afetando a cotação. Teve lá a renovação do tarifário, que não foi como esperado em 2020, e o 2017 eles adiaram novamente, agora para 2021, e o mercado está pensando que eles vão adiar novamente, talvez. É por isso que o mercado está punindo forte a Sanepar e até esqueceu de acompanhar a alta do reservatório. Ele puniu pelo reservatório, depois veio essa intervenção aqui e ele simplesmente se esqueceu do reservatório que está melhorando. Parece que então por isso que, ao meu ver, ela está sim muito barata, mesmo com a intervenção, porque essa melhora do reservatório é muito significativa, muito importante, embora ainda não tenha sanado totalmente o problema, né? E a Copasa ainda também está muito barata, né? Não subiu assim nos últimos 10 anos como as concorrentes, principalmente se a gente olha aí o PVP, ela é a mais barata, né? Então quando ela teve a crise lá, ela não subiu como a Sabesp conseguiu subir naquela crise, pós-crise, né? Então o marco regulatório aí vem para fazer, as empresas têm até 2022 para renovar por 30 anos, com algumas condições, é claro, e depois disso a concorrência será aberta. E essa renovação foi vetada, essa renovação facilitada aí, mas ainda não é definitivo. Então, o que a gente pode esperar? Se ela for vetada, a gente tem que ver como é que está o contrato de cada empresa para ver o tempo que elas vão ter aí para enfrentar a concorrência de externa. Embora elas tenham, estando no seu próprio território, tenham uma certa vantagem aí, mas elas são estatais, então tem a dificuldade. Principalmente a Copasa, né? Ela tem que ser mais eficiente para concorrer se os valores vierem bons aí de uma concorrente externa. E tem também a vantagem, óbvio, dela poder concorrer em outros estados. E aí, o legal é que se essa concorrência, se essa renovação por 30 anos for mantida, não for vetada, aí é bem legal, porque elas vão ter 30 anos aí para pensar com calma, ajeitar a casa aqui internamente e, ao mesmo tempo, elas podem expandir para territórios de fora que tiverem a oportunidade, óbvio, de novas obras. Então, tem esses dois caminhos aí que, se não tiver essa renovação, pode estar mais desafiadora para a Copasa que para a Sanepar, já que a Sanepar é mais eficiente. Em termos de fundamentos, a Copasa tem aí fundamentos equilibrados, né, mas ela não cresce, né, o negativo é que seria o crescimento, que ela não cresce como a Sanepar e a Sabesp, mas é uns fundamentos aí ok, né, e bom pagador de dividendos. Sanepar também tem todos, é boa pagador de dividendo, tem as melhores margens, a melhor rentabilidade de investimento Rolls-Royce, né? Tem aí um endividamento bom, mas na verdade a Copasa, até esqueci de pôr aqui, a Copasa que tem um endividamento melhor de todos, né? Então ainda tem chance ainda de investir, mas ela tem que melhorar muito aí as suas margens, a rentabilidade de investimento para poder conseguir competir aí com o pessoal de fora, né? Se ela quiser se expandir para fora. Em termos de privatização, privatizar é óbvio que é o melhor cenário, mas é improvável no curto e no médio prazo para Copasa. Mas ainda assim, há esperança, não sei o quanto o mercado está precificando isso ou não, mas é bem provável que ela não seja privatizada no curto e no médio prazo, devido aos desafios que tem aí. Está até complicando até um pouco para a Sabesp, para a Copasa é mais difícil privatizar do que a Sabesp. Já a Sanepar ela não deve privatizar,
o mercado não está esperando isso e eu acho que no longo prazo pode acontecer e isso aí seria maravilhoso. Então o mercado, o que eu vejo? O mercado precificando um monte de coisa negativa aqui para a Sanepar, pode dar uma surpresa aí lá no longo prazo, a privatização. Essas intervenções, pode ser que o governo dê de 2017 reajuste corretamente agora em 2021, então o reservatório pode melhorar, está melhorando, então tem mais coisas positivas para vir pela frente do que negativa. No caso da Copasa, ela tá barata, ela tem fundamentos medianos, ela provavelmente não vai privatizar, mas se privatizar vai ser muito bom, então tá meio ainda incerto. Mas a vantagem aqui da Sanepar, eu acho que os seus reservatórios estão bem legais aí. E qual seria o meu objetivo para ter a Sanepar? Seria uma segurança em termos de reservatório, né? Uma diversificação de risco aí. Talvez ter Copasa e Sanepar, talvez ter Copasa e Sabesp, talvez ter as três. Eu, no caso, pessoalmente, não é recomendação de compra, nada do que eu falei nesse vídeo, mas eu tenho aí a Sanepar e a Sabesp, mas eu reconheço que a Copasa pode ser uma boa escolha também. Então comenta aí, você tem a Sabesp, a Copasa, a Sanepar? Pensa em ter algumas, qual que você prefere? Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder esse tipo de comparação aí. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!